Uma babá que dedicou anos de sua vida cuidando dos filhos gêmeos doentes de um bilionário poderoso foi subitamente acusada de um crime terrível: roubar a medicação vital das próprias crianças que ela amava como se fossem suas. Sem dinheiro, sem advogado e com o mundo contra ela, entrou no tribunal sozinha, cercada por câmeras e julgamento. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, as portas do tribunal se abriram e todos se viraram em choque. Os frágeis filhos gêmeos do bilionário haviam chegado, e o que disseram a seguir mudou absolutamente tudo. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você está nos assistindo. Adoramos saber isso. Mariana havia trabalhado por vários anos na grande e silenciosa mansão de propriedade de Ricardo Montes. Seu trabalho era cuidar de seus filhos gêmeos, que haviam sido diagnosticados com atrofia muscular espinhal, uma doença rara e grave que lentamente lhes tirava a capacidade de se mover. Esses meninos dependiam de um dos medicamentos mais caros do mundo para sobreviver. O remédio era mantido trancado em uma sala segura, dentro da casa. Mariana havia se tornado muito próxima das crianças ao longo dos anos. Ela os alimentava, ajudava-os a se mover, brincava com eles e ficava com eles durante suas piores noites. Uma manhã, tudo mudou. Ricardo chamou Mariana ao seu escritório. Ela pensou que seria sobre os meninos, mas em vez disso, ele a encarou com um rosto sério. Sem aviso, ele a acusou de roubar o remédio das crianças. Mariana ficou chocada. Seu coração começou a acelerar. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Não fazia sentido. As mãos de Mariana começaram a tremer enquanto ela tentava falar. Sua voz falhou quando ela negou a acusação. Ela repetiu várias vezes que não havia pegado nada. Ela implorou a Ricardo que acreditasse nela, mas ele não se moveu. Seu rosto estava frio e seus olhos não demonstravam emoção. Ele disse a ela que algumas doses do medicamento estavam faltando e que ela era a única que tinha acesso. Mariana sabia que o remédio era extremamente valioso e muito difícil de encontrar, mas nunca havia pensado em dinheiro. Seu único foco sempre foram os meninos. Ela os amava como seus próprios filhos. Ela disse a Ricardo que devia haver um engano, que talvez houvesse um problema com o armazenamento ou talvez outra pessoa tivesse entrado na sala, mas ele não ouviu. Ele se recostou na cadeira e disse lentamente: "Você vai pagar por isso." Mariana sentiu como se a sala estivesse se fechando sobre ela. Ricardo se levantou e contornou a mesa. Ele parou a poucos passos dela e falou em uma voz baixa e calma que piorou tudo. Ele disse: "Ninguém vai acreditar em você. Eu sou Ricardo Montes. Você é apenas a babá. Quem vai ficar do seu lado?" Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela tentou se manter forte. Seus pensamentos corriam. Ela se perguntava: quem mais poderia ter feito isso? Quem iria querer machucar os meninos? Por que alguém faria algo tão cruel? Ela tentou pensar em alguém que tivesse entrado na casa recentemente. Talvez um entregador, um visitante, mas ela sempre voltava ao mesmo fato. Ela sempre fora cuidadosa. O remédio era mantido em um refrigerador especial atrás de uma porta trancada. Ela sempre seguiu as regras. A ideia de que alguém acreditava que ela machucaria os gêmeos era insuportável. Enquanto Ricardo continuava falando, Mariana sentia que estava afundando. Suas palavras eram afiadas. Ele disse a ela que, se apenas uma dose tivesse sido vendida, valeria milhares de dólares no mercado negro. Ele a acusou de querer o dinheiro mais do que a vida das crianças. Mariana sentiu uma dor profunda no peito. A ideia do sofrimento dos meninos, porque alguém acreditava que ela era uma ladra, a fez querer gritar. Ela tentou dizer a Ricardo o quanto amava as crianças,
como estivera lá por eles em tudo. Mas não importava. Ricardo já havia se decidido. Ele queria prestar queixa. Ele já estava falando sobre polícia, advogados e prisão. Mariana se sentiu impotente. Suas palavras pareciam invisíveis. Sua voz não importava. A mente de Mariana voltou para a noite em que passou ao lado das camas dos meninos, segurando suas mãos quando eles não conseguiam dormir. Ela se lembrou dos sorrisos em seus rostos, quando os fazia rir ou trazia seus livros favoritos. Esses meninos não eram apenas seu trabalho, eram sua vida. Ela estava lá quando um deles quase parou de respirar. Ela aprendeu a usar o equipamento médico, a confortá-los quando estavam com medo. E agora tudo isso estava sendo apagado por uma acusação. Mariana sabia que era inocente, mas também sabia que ser inocente nem sempre era suficiente, especialmente contra um homem como Ricardo Montes. Seu nome tinha peso. Seu dinheiro e status lhe davam um poder que ela não tinha. A pior parte não era o medo da prisão ou o dano ao seu nome. A dor real vinha de saber que os meninos poderiam pensar que ela os havia traído. Mariana passou anos ganhando a confiança deles. Eles dependiam dela, e ela nunca os havia decepcionado. Mas agora eles poderiam acreditar que ela havia roubado sua única chance de vida. Esse pensamento era insuportável. Ela não conseguia imaginar olhar nos olhos deles e ver medo ou decepção. Ela sentia que havia perdido tudo. E, no entanto, sabia que tinha que continuar lutando. Ela não podia deixar que este fosse o fim. Tinha que encontrar uma maneira de provar sua inocência. Mas naquele momento, no escritório de Ricardo, tudo o que podia fazer era negar a acusação novamente com lágrimas nos olhos e a voz trêmula. A conversa terminou com Ricardo dando um último aviso. Ele disse a Mariana para se preparar para o que estava por vir. "Você terá notícias dos meus advogados", disse ele antes de virar as costas para ela. Mariana ficou parada por alguns segundos, depois saiu lentamente da sala. Suas pernas pareciam fracas, mas ela não caiu. Ela passou pelo corredor que conhecia tão bem, pelas salas cheias de memórias. Ao chegar à porta da frente, ela virou a cabeça em direção às escadas que levavam ao quarto dos gêmeos. Ela queria ir até eles, explicar, abraçá-los, mas não podia. Ela saiu, sem saber se algum dia voltaria. A dor de ser acusada não se comparava à dor de ser vista como a mulher que poderia ter causado a morte dos 2 meninos que ela amava como se fossem seus. Mariana sentou-se em silêncio no longo banco de madeira dentro do tribunal. Suas mãos repousavam no colo, tremendo levemente. Ela usava seu uniforme de trabalho habitual, o mesmo que usara ao cuidar dos gêmeos. Ao seu redor, o ar parecia pesado, e cada pequeno som ecoava muito alto. Do outro lado da sala, as grandes portas se abriram e Ricardo Montes entrou. Ele usava um terno escuro e caro, e era seguido por 2 advogados e 2 homens que pareciam seguranças particulares. Ele andava com confiança, como se soubesse o resultado antes mesmo de tudo começar. As pessoas no tribunal se viraram para olhá-lo, algumas acenando com a cabeça, outras sussurrando. Ninguém olhou para Mariana. Quando o juiz entrou, todos se levantaram e o julgamento começou. Mariana tentou se concentrar, mas seu coração batia muito rápido. Ela estava completamente sozinha, sem um advogado ou qualquer pessoa ao seu lado. Era ela contra um homem poderoso em frente a uma sala que já parecia convencida de que ela era culpada. Quando a acusação começou, o advogado que representava Ricardo falou em voz alta e clara. Ele pintou Mariana como uma mulher que havia se aproveitado da confiança. Ele disse que ela havia planejado tudo, sabendo exatamente onde o remédio estava e como acessá-lo. Ele descreveu o valor do medicamento, dizendo que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em anos. Então,
Ele disse que Mariana via as crianças doentes como uma oportunidade, não como pessoas. Mariana queria gritar que não era verdade, mas não conseguia. Sua garganta parecia apertada. As pessoas na plateia sussurravam e balançavam a cabeça como se a história fizesse sentido. O promotor continuou, dizendo que Mariana havia pego o remédio para vendê-lo ao maior lance. Ele disse: "Isso não foi apenas um roubo. Foi um ato que poderia levar à morte de 2 meninos indefesos." Os jornalistas na sala faziam anotações e tiravam fotos. Para eles, isso era apenas uma história para escrever. Para Mariana, era sua vida sendo destruída. Mariana ouviu enquanto sua vida era transformada em uma história de crime. Ela não tinha advogado para defendê-la. O tribunal havia lhe designado um, mas ele não apareceu. Ela havia pedido tempo, mas o juiz recusou. Cada palavra do promotor parecia um soco. Ele até mostrou fotos das caixas de remédio desaparecidas e disse que foram vistas pela última vez no dia em que Mariana trabalhou sozinha. Mariana sabia que havia explicações para tudo isso, mas ninguém queria ouvi-las. Finalmente, o juiz perguntou se ela queria falar. Sua boca estava seca, mas ela se levantou e caminhou até a pequena plataforma. Ela segurou as laterais com força e tentou falar. Sua voz estava trêmula. Ela disse que nunca havia pegado nada. Ela disse que amava os meninos e sempre cuidou deles. Mas depois de apenas algumas frases, o juiz a interrompeu. Ele disse que se concentrariam nos fatos, não nas emoções. Mariana ficou lá, humilhada, e depois sentou-se lentamente. A plateia mal reagiu às palavras de Mariana. A maioria já havia se decidido. Para eles, ela era culpada. Ela era pobre, não tinha contatos e não parecia alguém que pudesse ganhar um caso como este. Ricardo, por outro lado, parecia calmo. Ele sentou-se ao lado de seus advogados, sussurrando para eles e ocasionalmente olhando para Mariana com um rosto inexpressivo. Quando foi chamado para falar, ele disse ao tribunal que confiava em Mariana. Ele disse que a tratara como família e que a traição dela o havia chocado. Ele disse que seu único objetivo era proteger seus filhos. O juiz ouviu atentamente tudo o que ele disse. Mariana queria gritar que não era traição, que não era roubo, que estava sendo culpada por algo que não fez. Mas toda vez que olhava ao redor do tribunal, tudo o que via eram olhos cheios de julgamento. Ninguém perguntou por que ela faria algo assim. Ninguém considerou que ela pudesse ser inocente. O juiz pediu a apresentação de provas. Caixas de documentos foram trazidas, incluindo filmagens de câmeras, listas de itens desaparecidos e depoimentos de outros funcionários. Algumas das filmagens mostravam Mariana entrando na sala onde o remédio era guardado. Ela sabia que a filmagem não tinha áudio, nem contexto. Ela tinha entrado para verificar as doses, como sempre fazia, mas no tribunal isso estava sendo usado contra ela. Uma ex-empregada disse que Mariana sempre parecia envolvida demais com as crianças, como se isso fosse algo ruim. Outra disse que uma vez ouviu Mariana dizer que o remédio custava mais que uma casa. Mariana se lembrou daquele dia. Ela havia dito isso em choque, não com inveja. Mas ninguém lhe pediu para explicar. Eles só queriam que ela se sentasse, ficasse quieta e assistisse enquanto sua vida era desfeita. Até o juiz parecia cansado de sua presença, como se ela estivesse ali apenas para completar o processo. À medida que a sessão se aproximava do fim, Mariana se sentia completamente exausta. O tribunal não parecia um lugar de justiça. Parecia um palco. Cada palavra, cada movimento, cada flash de câmera a lembrava que não se tratava da verdade. Tratava-se de poder. Ela pensou nos gêmeos novamente. Eles estavam assistindo a isso? Alguém lhes contou o que estava acontecendo? Eles acreditariam que ela havia roubado o remédio deles?
O pensamento fez seu estômago revirar. O juiz disse que o tribunal seria retomado em alguns dias, após a revisão de todos os documentos. Mariana mal o ouviu. Ela apenas continuou pensando em como ninguém naquela sala a via como ela realmente era. Ela se levantou lentamente e olhou para Ricardo uma última vez. Ele não olhou de volta. Ela saiu do tribunal sentindo que sua voz não importava. Ela percebeu então que o tribunal já havia escolhido seu lado, e não era o dela. Mariana sentou-se novamente no banco do tribunal, mal se aguentando. Suas mãos estavam frias e suas pernas fracas. Quando o julgamento recomeçou, os advogados de Ricardo se levantaram e exibiram com confiança novas provas na tela, em frente a todos. Eles mostraram imagens de câmeras de segurança que pareciam flagrar Mariana abrindo um dos cofres trancados da casa. O vídeo era nítido, mas algo nele parecia errado para ela. Ela nunca havia tocado naqueles cofres. Seu trabalho era apenas cuidar dos gêmeos, nunca lidar com armazenamento ou finanças, mas a filmagem mostrava sua imagem se movendo em direção ao cofre e abrindo-o. Os advogados disseram que era a prova de que ela havia pegado a medicação que faltava. Em seguida, mostraram supostos registros bancários com o nome dela. De acordo com os documentos, grandes somas de dinheiro haviam sido transferidas para uma conta em nome de Mariana, poucos dias após o desaparecimento dos remédios. A boca de Mariana se abriu. Ela nunca tinha visto aquela conta antes. Ela se levantou tremendo e pediu para falar. O juiz permitiu brevemente. Mariana olhou ao redor do tribunal, sua voz aumentando com o pânico. Ela disse que o vídeo devia ter sido editado, que ela nunca teve acesso àqueles cofres. Explicou que a conta bancária não era dela e que nem conhecia o banco onde a conta supostamente fora aberta. Mas antes que pudesse dizer mais, a advogada de Ricardo a interrompeu com outra objeção. O juiz aceitou e mandou Mariana sentar-se. Ela tentou novamente, desta vez mais alto, dizer que alguém a estava incriminando, mas o juiz a lembrou de falar apenas quando fosse solicitada e continuou com a audiência. A advogada de Ricardo, uma mulher bem vestida com um tom calmo e confiante, levantou-se mais uma vez. Ela repetiu que Mariana havia traído a confiança de uma família que a acolhera. Disse que Mariana usou seu papel de cuidadora para se aproximar o suficiente para cometer o roubo em silêncio. A advogada continuou falando, usando palavras fortes e firmes. Ela disse que as ações de Mariana mostravam um planejamento cuidadoso. Apontou para as filmagens, os registros bancários e o remédio desaparecido. Ela olhou para o juiz e pediu um veredito de culpa imediato. Mariana sentou-se paralisada. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Cada parte de sua vida estava sendo distorcida. Ela passara tantas noites acordada com os gêmeos, garantindo que estivessem confortáveis e tomassem seus medicamentos na hora certa. Trabalhara nos fins de semana, feriados e mesmo doente, sempre ao lado deles. Agora, tudo o que ela fizera estava sendo apagado por um conjunto de mentiras que pareciam reais demais. Ela queria perguntar como alguém tinha feito aqueles vídeos ou quem teve acesso à sua identidade para falsificar os documentos bancários, mas ninguém mais a estava ouvindo. O tribunal só ouvia o que os advogados queriam que ouvissem, e nada disso incluía o lado dela da história. Enquanto o juiz tomava notas em silêncio, seu rosto não mostrava reação. Ele não parecia zangado, mas também não parecia curioso. Mariana o observava, esperando por algum sinal de que ele estava inseguro, que tinha dúvidas, mas não havia nada. Ele apenas continuava escrevendo. O público no tribunal olhava para Mariana como se ela já tivesse sido sentenciada. As pessoas sussurravam umas com as outras, algumas balançando a cabeça. Algumas até a encaravam diretamente com nojo. Mariana sentiu que não era mais uma pessoa aos olhos deles, apenas uma criminosa.
Ela se lembrou de quando os gêmeos foram diagnosticados pela primeira vez, como ela dedicou tempo para aprender a usar suas máquinas, a entender seus sintomas e a confortá-los quando choravam. Ela fizera coisas que a maioria das pessoas não conseguiria e nunca pedira mais dinheiro ou reconhecimento. Ela só queria que eles se sentissem seguros. Agora, essas memórias pareciam distantes, enterradas sob este pesadelo. Mariana olhou para o fundo do tribunal como se os meninos pudessem aparecer, ou alguém que soubesse a verdade pudesse se apresentar. Mas a porta permaneceu fechada, e ninguém veio ajudar. Seu peito parecia apertado. Ela pensou na vez em que um dos meninos teve febre e não conseguia dormir. Ela cantara baixinho até que ele finalmente relaxasse. Pensou em como eles haviam desenhado juntos e como começaram a chamá-la de Tia Mariana. Aqueles momentos eram as partes mais reais de sua vida. Mas agora, na frente de estranhos, não significavam nada. Os advogados falavam com confiança, as provas pareciam reais e o juiz não fazia perguntas. Mariana não tinha nada além de sua palavra e ninguém na sala parecia interessado nela. Ela enxugou os olhos e sentou-se quieta, tentando não chorar, embora cada parte dela sentisse vontade de desmoronar. O juiz olhou os documentos mais uma vez e disse que o tribunal faria uma pequena pausa antes de prosseguir. As pessoas se levantaram e se espreguiçaram. Algumas saíram para falar com os repórteres que esperavam do lado de fora. Mariana permaneceu em seu assento, olhando para o chão. Ela se sentia esmagada, não apenas pelas acusações, mas pela maneira como todos se voltaram contra ela tão facilmente. Ela era apenas uma pessoa, e eles eram muitos, com dinheiro, com poder, com influência, e ela não tinha nada disso. Nem sequer tinha uma defesa adequada. As filmagens editadas, a conta bancária falsa, os olhares frios eram como paredes se fechando sobre ela. Mesmo sabendo a verdade, parecia que a verdade não importava. Ela abraçou os próprios braços, tentando manter a calma. Tudo em que conseguia pensar eram os meninos. Ela os amara como filhos. Mas agora, nada disso parecia contar diante de uma mentira tão bem planejada. Mariana sentou-se sozinha em seu pequeno apartamento, com as costas pressionadas contra a parede fria da cozinha. O quarto estava silencioso, mas seus pensamentos eram barulhentos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela abraçava os joelhos contra o peito. Ela acabara de voltar do tribunal, onde o primeiro dia do julgamento terminara da pior maneira possível. Tudo parecia estar contra ela. Agora, no silêncio de sua casa, tudo a atingiu com mais força. Ela chorou até seu corpo doer. Cada parte dela se sentia quebrada. Imagens dos gêmeos passavam por sua mente, como suas mãos pequenas e frágeis se enrolavam em seus dedos, como sorriam quando ela entrava no quarto deles, como uma vez a chamaram de Mamãe Mariana, sem hesitação. Aquele nome não era apenas uma palavra doce. Significava algo profundo. Significava que confiavam nela, a amavam, e agora o mundo acreditava que ela os havia traído. A dor dessa ideia era quase insuportável. Mariana levantou-se lentamente e foi até a prateleira onde guardava uma foto dos meninos. Foi tirada durante uma festa de aniversário. Ambos estavam com camisas iguais, sorrindo apesar de sua condição. Ela olhou para a foto por um longo tempo. Não era apenas sua liberdade que estava em perigo agora. Era sua memória nos corações das crianças, que ela criara como uma mãe. Se fosse considerada culpada, eles poderiam crescer acreditando que ela havia vendido o remédio deles por dinheiro. Esse pensamento a atingiu com mais força do que qualquer outra coisa. Como eles poderiam entender o que era verdade se as pessoas ao seu redor só contassem mentiras? Mariana enxugou as lágrimas e sentou-se à pequena mesa. Ela não tinha advogado. Não tinha dinheiro,
Ninguém viera ajudá-la. O tribunal já havia escolhido um lado. As notícias estavam cheias de manchetes, chamando-a de ladra. As pessoas na rua sussurravam e olhavam. Seu telefone vibrava com notificações que ela não queria ver. Já lera comentários online suficientes de estranhos chamando-a de má, sem coração e coisas piores. Havia até pessoas dizendo que ela merecia ser presa para sempre. Ela queria gritar que nada disso era verdade, que ela havia dedicado sua vida para cuidar daquelas crianças. Mas o que ela poderia fazer? Não tinha provas e ninguém queria ouvir seu lado. Sua voz não importava mais. Quanto mais pensava nisso, mais começava a sentir vontade de desistir. Talvez fosse mais fácil desaparecer. Talvez ela devesse parar de lutar. Pelo menos então a pressão, a vergonha, a solidão, tudo acabaria. Mariana foi até a janela e olhou para a rua escura lá fora. A noite estava quieta, mas seus pensamentos corriam. Ela poderia realmente viver com a ideia de que os gêmeos poderiam crescer odiando-a? Poderia deixar que esse fosse o final? Ela sentou-se novamente e fechou os olhos. Suas memórias passavam como um filme. Ela se lembrou de noites tardias, segurando um dos meninos, enquanto ele chorava de dor. Lembrou-se de aprender a ajustar suas máquinas, a manter a calma durante emergências médicas. Lembrou-se de como eles adormeciam em seu ombro após longos dias. Eram momentos reais, cheios de amor e esforço. Não faziam parte de um trabalho. Faziam parte de um vínculo. A ideia daqueles meninos sendo informados de que ela não se importava com eles fez Mariana sentir-se mal. Suas mãos se fecharam em punhos. Ela não podia deixar isso acontecer. Mesmo que o mundo lhe virasse as costas, ela não poderia virar as costas para eles. Eles mereciam saber a verdade. Ela tinha que lutar, não apenas por si mesma, mas pela chance de que um dia os meninos entendessem o que realmente aconteceu. Esse pensamento lhe deu uma pequena centelha de força. Mariana se levantou e foi até o espelho em seu corredor. Ela parecia cansada, mais velha do que se lembrava. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Suas roupas pendiam frouxamente em seu corpo por causa do estresse e da falta de sono. Mas por baixo de tudo isso, ela viu algo mais. Viu alguém que se importou quando ninguém mais o fez. Viu a pessoa que ficou durante as noites mais difíceis. Essa pessoa não fugia. Essa pessoa não desistia. Mariana encarou seu reflexo e sussurrou para si mesma: "Você não é culpada." Ela repetiu algumas vezes até sua voz ficar firme. A dor não havia desaparecido. O medo ainda estava lá, mas também havia algo mais forte: sua razão para continuar. Ela voltou para a mesa, respirou fundo e tomou sua decisão. Ela voltaria ao tribunal. Ela enfrentaria o juiz, os advogados, a multidão e até mesmo Ricardo novamente, porque desistir não era mais uma opção. Na manhã seguinte, Mariana acordou antes do nascer do sol. Seu corpo parecia pesado, mas ela se forçou a se vestir. Não tinha nada chique para usar. Então escolheu seu uniforme de trabalho habitual novamente, o mesmo que usava enquanto cuidava dos gêmeos. Isso a lembrava de quem ela era. Ela arrumou alguns papéis, algumas anotações que havia escrito e levou a foto dos gêmeos com ela. Quando saiu, as ruas ainda estavam vazias. Ela pegou um ônibus para o tribunal e sentou-se no banco de trás, olhando pela janela o tempo todo. Ela sabia o que poderia acontecer. Sabia que havia uma chance de ser presa ali mesmo no tribunal. Mas a ideia dos gêmeos acreditando em uma mentira era pior do que qualquer prisão. Mariana não ia deixar que essa fosse a história deles. Ela subiu os degraus do tribunal com passos lentos e firmes. Estava pronta para lutar pela verdade. Não importava o custo. No segundo dia do julgamento, Mariana entrou no tribunal com o coração pesado. Ela caminhou de cabeça baixa, com medo de encontrar os olhos das pessoas já sentadas. Podia sentir a pressão aumentando antes mesmo de qualquer coisa começar.
Ao sentar-se na mesa da defesa, notou Ricardo já em seu lugar, calmo e controlado, falando baixinho com sua advogada. Quando a sessão começou, a equipe de Ricardo não perdeu tempo. Eles se levantaram e anunciaram novas provas. Mariana sentou-se ereta, tensa. Na tela, uma série de capturas de tela de mensagens de texto apareceu. A advogada explicou que eram mensagens entre Mariana e supostos compradores do mercado negro. O texto mostrava Mariana falando sobre preços, datas de retirada e o medicamento. O rosto de Mariana ficou pálido. Ela nunca tinha visto aquelas mensagens antes. Eram falsas, mas usavam seu nome, seu número de telefone. Tudo parecia real. O juiz se inclinou para a frente, tomando notas, e a multidão atrás dela começou a sussurrar alto em desgosto. A acusação explicou cada mensagem linha por linha. Fizeram parecer que Mariana havia planejado o roubo desde o início. As mensagens eram detalhadas, usando frases como remessa pronta e mesma dosagem discutida. Mariana sentou-se ali, atordoada. Não conseguia entender como alguém poderia falsificar provas tão convincentes. Ela tentou falar, dizer que nada daquilo era verdade, mas o juiz a lembrou de esperar sua vez. As pessoas na plateia estavam visivelmente chateadas. Algumas balançavam a cabeça em desapontamento, outras sussurravam palavras duras em voz baixa. Mariana olhou ao redor e se sentiu completamente sozinha novamente. Suas mãos agarraram a borda da mesa. Ricardo, sentado à sua frente, observava tudo em silêncio. Mas então ela viu. Um pequeno sorriso se formando no canto de sua boca. Ele não falou. Não precisava. Parecia alguém que acreditava já ter vencido. Mariana olhou para baixo, engolindo o nó na garganta, percebendo o quão ruins as coisas estavam se tornando. Mariana não tinha provas para revidar. Não tinha advogado ao seu lado, nem especialista para examinar as mensagens falsas. Sua voz não era suficiente para provar nada. Ela sentou-se em silêncio, enquanto o juiz fazia perguntas, a maioria das quais eram respondidas pela equipe de Ricardo. Ela tentou pensar. Havia alguma maneira de provar que as mensagens eram falsas? Seu telefone havia quebrado semanas antes do julgamento, e ela o substituíra, perdendo muitos de seus registros. A sala parecia ficar mais fria. O rosto do juiz estava se tornando mais sério. Ele assentiu várias vezes às alegações da acusação. O tribunal parecia estar se fechando sobre ela. Mariana sentiu o mesmo pânico do primeiro dia retornando, esse medo profundo de que tudo o que conhecia, tudo o que amava, seria tirado dela. O público também parecia certo agora. As expressões ao redor da sala mostravam isso. Todos olhavam para ela como se já fosse culpada. Ela estava perdendo essa batalha, e rápido. Ela olhou para Ricardo novamente. Ele estava ajustando sua gravata, calmo, confiante e agora claramente satisfeito. As evidências haviam feito seu trabalho. Mariana podia ver isso em seu rosto. Ela se perguntou até onde ele tinha ido para fazer isso acontecer. As câmeras, as contas bancárias e agora essas mensagens. Tinha que ser um plano bem organizado. Ela se perguntou novamente. Por quê? Por que um homem como Ricardo Montes iria tão longe apenas para destruí-la? Era apenas sobre controle, sobre mostrar que ninguém poderia se opor a ele? Ou era sobre manter segredos escondidos? Mariana não tinha respostas, apenas o peso crescente do medo e da desesperança. Ela não queria chorar. Não ali, mas seus olhos estavam começando a lacrimejar. Ela tentou respirar lentamente. Sua única força vinha de lembrar por que estava ali. A verdade importava. Mesmo que ninguém acreditasse nela, ela tinha que aguentar firme. Mesmo que saísse algemada, não podia parar de lutar. Então algo inesperado aconteceu. Assim que o juiz estava prestes a continuar,
As portas dos fundos do tribunal se abriram lentamente. Todos se viraram para olhar. Por um momento, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Então, suspiros ecoaram pela sala. Entrando pelas portas estavam os gêmeos, Lucas e Mateus. Um deles segurava um pequeno andador, lutando para mover as pernas para frente. Ele parecia nervoso, mas determinado. Cada passo que dava era lento e cuidadoso. Ao seu lado, o outro gêmeo entrou usando uma cadeira de rodas motorizada, dirigindo-se para a frente. Eles usavam roupas simples e seus olhos varreram a sala até encontrarem Mariana. A sala inteira ficou em silêncio. O barulho, os sussurros, a tensão, tudo desapareceu. Até o juiz parou de escrever. A presença dos meninos mudou tudo. Ninguém esperava que eles viessem. O esforço que deve ter lhes custado apenas para aparecer no tribunal era claro. Cada movimento falava mais alto do que qualquer testemunho. A boca de Mariana se abriu em choque. Seu corpo congelou. Ela não fora informada de que os meninos viriam. Não tinha ideia. Vê-los ali, no meio daquele tribunal, fez seu coração doer de uma maneira completamente diferente. Não era apenas amor ou tristeza. Foi um soco emocional profundo que a lembrou por que ela escolheu continuar lutando. A multidão estava completamente imóvel. Até Ricardo pareceu surpreso pela primeira vez, desde o início do julgamento. Ele se inclinou para a frente, não mais sorrindo. Os meninos não disseram nada. Eles não precisavam. Sua presença por si só dizia tudo. Mostrava em quem eles confiavam, ao lado de quem queriam estar. O simples ato de entrar, um lutando contra a dor, o outro se guiando, falou mais alto do que qualquer coisa que os advogados haviam alegado. Mariana pôde sentir algo mudar na sala. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que alguém finalmente a estava ouvindo. E tudo porque os meninos vieram. Com grande esforço, os gêmeos caminharam lentamente em direção a Mariana na frente do tribunal. Todos os olhos os seguiram em silêncio. O menino com o andador arrastava uma perna a cada passo, segurando as alças com força, seus braços tremendo sob o esforço. O outro avançava em sua cadeira de rodas motorizada, permanecendo perto de seu irmão. Eles não se apressaram. Não podiam. Cada passo e movimento exigia força, mas eles continuaram. A sala estava paralisada, sem sussurros, sem movimento. Quando finalmente alcançaram Mariana, ambos os meninos se inclinaram em sua direção. O que andava largou o andador e envolveu os braços em volta da cintura dela, chorando baixinho. O outro alcançou a mão dela de sua cadeira. Mariana ficou sem palavras. Seus braços instintivamente os envolveram, segurando-os perto. Seu rosto estava encharcado de lágrimas. Depois de tudo, eles vieram. Ninguém lhes pediu. Eles escolheram estar lá, escolheram falar, escolheram ficar ao lado dela. O menino em pé olhou para o juiz com os olhos vermelhos e a boca trêmula. Sua voz era fraca, mas cada palavra era clara. Ela nunca roubou nada, disse ele. Ela é nossa mamãe, Mariana. Ela cuida de nós todos os dias. O menino na cadeira de rodas acrescentou. Vimos pessoas tocando nas caixas quando o papai não estava em casa. Não sabíamos o que fazer. O tribunal permaneceu completamente imóvel. Todos estavam ouvindo. Ninguém se atreveu a interromper. O coração de Mariana batia rápido em seu peito. A verdade, real, simples e inegável, finalmente fora dita em voz alta. Não por advogados ou papéis, mas por aqueles que mais importavam. O juiz olhou para os meninos e se inclinou um pouco para a frente. Sua caneta ainda na mão, mas não mais escrevendo. Algumas pessoas na plateia cobriram a boca. Outras olharam para baixo, com lágrimas já se formando. Essas duas crianças frágeis fizeram algo que nenhum adulto conseguiu.
Elas mudaram toda a atmosfera do tribunal com apenas algumas palavras. De repente, Ricardo se levantou. Seu rosto estava vermelho, sua mandíbula cerrada. Ele apontou para os meninos e gritou: "Isso é ridículo. Eles não entendem o que estão dizendo. Estão doentes. Estão confusos." Sua voz falhou enquanto tentava manter o controle. Ele parecia desesperado, mas antes que pudesse continuar, o juiz bateu o martelo e ergueu a voz. "Basta", disse ele com firmeza. "Deixe-os terminar." Ricardo tentou falar novamente, mas o juiz levantou a mão e repetiu: "Sente-se." O tribunal observou enquanto Ricardo se sentava lentamente, claramente irritado, mas incapaz de fazer qualquer coisa. Os meninos continuaram. "Ela nos dá nosso remédio na hora certa", disse um. "Ela dorme perto da nossa cama quando estamos com medo", disse o outro. "Ela é quem sabe quando algo está errado conosco." Suas palavras não eram ensaiadas ou formais. Eram apenas a verdade, simples e clara. Essa verdade atravessou todas as mentiras como nada mais poderia. A plateia, antes cheia de pessoas sussurrando sobre a suposta culpa de Mariana, agora ouvia em silêncio. Alguns enxugavam o rosto. Outros apenas observavam os meninos, incapazes de desviar o olhar. Não era apenas o que as crianças diziam. Era o que faziam. Vir ao tribunal não era fácil para eles. Seus corpos eram fracos. Suas vidas eram cheias de desafios. Mas eles vieram de qualquer maneira. Eles escolheram defender Mariana quando ninguém mais o faria. Esse ato, mais do que qualquer argumento de advogado ou prova, mostrou quem ela realmente era. Esses meninos a conheciam melhor do que ninguém. Eles viviam com ela, dependiam dela, confiavam nela e a amavam o suficiente para enfrentar uma sala cheia de estranhos, médicos e um pai que tinha todo o poder. Esse tipo de coragem não podia ser fingido, não podia ser comprado. Era real. E pela primeira vez desde o início do julgamento, Mariana não se sentiu sozinha. Mariana abraçou os meninos e beijou suas cabeças. Suas lágrimas não paravam, mas agora estavam misturadas com algo novo. Esperança. Ela olhou ao redor da sala e viu a diferença. As pessoas não a encaravam mais como uma criminosa. Olhavam para ela com compreensão, algumas até com arrependimento. Os jornalistas haviam baixado suas câmeras. O juiz parecia pensativo agora, não frio. Os advogados estavam em silêncio. Até Ricardo não tinha nada a dizer. Sua máscara de confiança havia rachado. Tudo havia mudado. E não foi por causa de algum documento surpresa ou gravação oculta. Foi porque 2 meninos disseram a verdade. E a verdade importava. Mariana respirou fundo e segurou por um segundo. Ela ainda não sabia o que aconteceria a seguir. O julgamento não havia acabado. Mas agora ela tinha algo que não sentia há dias. Apoio. Apoio real. E isso fazia toda a diferença. O que quer que viesse a seguir, ela não enfrentaria sozinha. O juiz se inclinou para a frente, pousou a caneta e olhou diretamente para Mariana, depois para os meninos. Ele não falou por vários segundos. Finalmente ele perguntou com uma voz calma: "Vocês 2 podem explicar exatamente o que viram?" Os meninos assentiram. Um começou a descrever a noite em que viram 2 pessoas na casa perto da sala de armazenamento. Eles não as reconheceram, mas se lembravam de ouvir vozes e ver caixas sendo movidas. Eles tentaram contar a Ricardo, mas ele os dispensou, dizendo que estavam confusos. Foi quando pararam de falar sobre isso, até agora. O tribunal ficou em silêncio enquanto falavam. Mariana ouviu atentamente, maravilhada com a memória e a coragem deles. O juiz tomou notas lentamente, e até a acusação ouviu sem protestar. Mariana apertou suas mãos, sussurrando um "obrigada", silencioso. E pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela se sentiu segura. A verdade finalmente fora dita, e toda a sala a ouvira.
Ela não estava mais sozinha. O juiz pediu uma pequena pausa antes de retornar ao seu assento. Após alguns minutos, todos estavam de volta aos seus lugares. O juiz então anunciou que o tribunal agora ouviria o testemunho dos gêmeos oficialmente. 2 funcionários do tribunal os ajudaram cuidadosamente a se posicionar, um guiando o menino na cadeira de rodas para a frente, o outro auxiliando gentilmente o que usava o andador. O tribunal permaneceu em silêncio. Todos observavam atentamente. O juiz olhou para eles com bondade e perguntou se sentiam prontos para falar. Ambos assentiram. Um deles começou primeiro, falando devagar, mas com clareza. Ele explicou como Mariana sempre esteve lá, todas as manhãs, todas as noites, nos piores dias e nos bons também. Ele disse que ela nunca perdeu uma única dose de seus medicamentos. Ela ficou com eles quando estavam doentes, os confortou quando estavam com medo e cuidou de tudo como se fosse da família. Ele disse que ela nunca os abandonou. Então o outro gêmeo falou. Ele olhou para o juiz e disse que tinha visto algo importante. Uma noite, quando não conseguia dormir, ouviu passos do lado de fora do quarto. Pensou que era Mariana, mas quando espiou pela pequena abertura na porta, viu outra pessoa. Era a mulher que trabalhava com seu pai, a advogada, Beatriz. Ela estava saindo da sala de armazenamento, onde o remédio era guardado. Ele não entendeu por que ela estava lá. Nunca a vira perto daquela área antes, mas ela saiu com algo na mão e olhou ao redor antes de desaparecer pelo corredor. Seu irmão acrescentou que não haviam contado a ninguém antes, porque seu pai sempre desconsiderava suas preocupações. Agora, ouvindo ambos os meninos dizerem a mesma coisa, o tribunal começou a reagir. As pessoas se olharam incrédulas. O juiz tomou notas detalhadas. Isso mudava tudo. O tribunal se concentrara em Mariana por dias. Mas agora havia outra peça na história. As mãos de Mariana ainda tremiam, mas ela finalmente sentiu que tinha uma chance de falar. Com a permissão do juiz, ela se levantou e entregou uma pasta própria. Continha registros médicos detalhados, diários escritos e suas anotações pessoais. As páginas incluíam horários em que a medicação foi administrada, seus horários de sono e registros exatos de quando ela contatou os médicos das crianças ou ficou acordada monitorando seus sintomas. Cada página correspondia a registros hospitalares e atualizações regulares que ela fornecera à equipe médica. Não era mais apenas sua palavra. Havia provas, datas, horários e ações que mostravam sua dedicação. O juiz folheou os documentos lentamente, assentindo enquanto lia. Mariana permaneceu imóvel, esperando por sua reação. Enquanto isso, Ricardo observava atentamente. Sua mandíbula estava tensa e seus dedos batiam rapidamente na mesa. Quando o juiz perguntou se a acusação queria responder, Ricardo se levantou sem esperar por sua advogada e falou diretamente, algo que não havia feito antes. Ricardo apontou para Mariana e ergueu a voz. Ele disse que ela estava manipulando a todos, até mesmo as crianças. Acusou-a de fazer lavagem cerebral neles e de usar a doença deles para ganhar simpatia. Ele disse que os meninos não sabiam o que estavam dizendo e que claramente foram instruídos. Ele olhou ao redor da sala em busca de apoio, mas a reação agora era diferente. As pessoas não o olhavam mais com confiança. Em vez disso, algumas balançaram a cabeça, outras olharam para baixo. Mariana permaneceu calma e não reagiu às suas palavras. O juiz o deixou falar, mas após alguns momentos, pediu a Ricardo que se sentasse. Então, dirigindo-se ao tribunal, o juiz disse que o novo testemunho e os documentos precisariam ser cuidadosamente revisados. A força silenciosa de Mariana e a aparição corajosa dos meninos haviam claramente deixado uma impressão. O equilíbrio do julgamento havia mudado. A confiança de Ricardo de antes havia desaparecido. Quanto mais ele falava,
mais sua raiva o fazia parecer desesperado, em vez de no controle. O tribunal começou a parecer diferente. Até os membros do júri pareciam mais alertas agora. Alguns rabiscavam notas com novo interesse. Alguns olhavam para Mariana com o que parecia ser respeito. O juiz pediu uma cópia dos registros médicos completos das crianças e dos registros de comunicação do hospital. Mariana disse que os forneceria. O juiz também ordenou que a advogada do pai, que havia sido mencionada no testemunho dos meninos, fosse temporariamente afastada de suas funções, enquanto se aguardava a investigação. Ela permaneceu imóvel, sem demonstrar emoção, mas seu rosto havia perdido a cor. O tribunal murmurou novamente. Pela primeira vez, a ideia de que a acusação poderia ser parte de um plano maior não parecia absurda. Os meninos não tinham nada a ganhar mentindo. Eles não entendiam táticas legais ou estratégia. Eles simplesmente disseram a verdade. Mariana, que fora tratada como criminosa por dias, agora se apresentava como alguém a quem o tribunal tinha que ouvir. As pessoas na galeria viram isso, assim como o juiz. Ricardo não parecia mais confiante. Ele se inclinou para a frente, sussurrando rapidamente para sua advogada, que evitou contato visual com ele. Seu rosto havia mudado. A expressão calma que ele usava antes foi substituída por frustração. Seus ombros estavam tensos, e ele continuava olhando para o assento do juiz. O tribunal não estava reagindo como ele esperava. O que antes era um caminho claro para a vitória, agora parecia instável. Até sua própria equipe parecia menos certa. Um de seus assistentes lhe passou um bilhete, mas ele o afastou. Ele olhou para os gêmeos, que agora estavam sentados em silêncio ao lado de Mariana, e por um momento sua expressão tornou-se fria. O juiz fez mais algumas perguntas sobre a noite em que os meninos viram a advogada saindo da sala de armazenamento. Suas respostas permaneceram consistentes. Cada detalhe correspondia e suas vozes, embora suaves, eram confiantes. O estenógrafo do tribunal anotou tudo cuidadosamente. A sala inteira entendeu que algo importante estava se desenrolando e não podia mais ser ignorado. Quando a sessão terminou por aquele dia, o juiz anunciou que uma investigação mais aprofundada ocorreria em relação às alegações contra a equipe jurídica de Ricardo. Ele também agradeceu aos meninos por sua honestidade e força. Mariana finalmente sentiu que o peso que carregara estava começando a se dissipar. Ela ainda estava com medo, ainda incerta do que aconteceria a seguir. Mas, pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela não se sentiu como um alvo. Sentiu-se como alguém cuja verdade importava. Ricardo levantou-se lentamente, não mais se apressando para falar. Seu rosto mostrava derrota. O tribunal o viu sair sem a postura orgulhosa que antes tivera. Ele não disse uma palavra. Mariana permaneceu sentada com os meninos, segurando suas mãos. Ao seu redor não houve aplausos, nem celebração, mas houve silêncio. Um silêncio respeitoso e pensativo. O tribunal, antes pronto para vê-la punida, agora começava a questionar tudo. Mariana ficara quieta por tempo suficiente. Agora a verdade falava por si. A advogada de Ricardo, Beatriz, sentou-se rigidamente em sua cadeira enquanto o juiz a chamava para falar. Sua expressão permaneceu calma, mas algo em seus olhos havia mudado. Ela não parecia mais tão confiante como antes. O juiz pediu que ela explicasse sua presença na área de armazenamento da mansão na noite que os meninos mencionaram. Ela se mexeu em seu assento e respondeu rapidamente, dizendo que havia entrado por engano, pensando que era um escritório. Mas quando o juiz perguntou uma segunda vez, desta vez com mais firmeza, sua resposta mudou ligeiramente. Ela disse que havia seguido um barulho, depois alegou que estava procurando por algo deixado por Ricardo. A contradição era óbvia. Sussurros se espalharam pelo tribunal.
O juiz estreitou os olhos e tomou notas. Mariana, sentada ao lado dos gêmeos, observava atentamente, seu coração batendo mais rápido a cada palavra. A mulher que ajudara a atacar seu caráter agora parecia insegura de sua própria história. Algo estava finalmente se quebrando. Para investigar mais a fundo, o juiz aprovou um pedido para trazer testemunhas adicionais. Entre elas estava um funcionário do hospital, um assistente da mesma instalação médica que fornecia a medicação usada para os gêmeos. Ele estava calmo, mas sério. Quando perguntado se conhecia a advogada, ele confirmou que a vira várias vezes. Então, ele revelou algo chocante. Meses atrás, ele a ouviu tentando negociar com 2 homens a compra de doses remanescentes de uma medicação rara. Ela havia mencionado um comprador que pagava bem e falou de uma maneira que soava como se não fosse a primeira vez que fazia algo assim. O tribunal reagiu instantaneamente. As pessoas ofegaram, algumas até se levantando incrédulas. Mariana congelou. Ela olhou para o juiz, depois de volta para a mulher que tentara arruiná-la. A advogada de Ricardo permaneceu em silêncio, seu rosto pálido. Ela não negou o que o funcionário do hospital disse. Não disse absolutamente nada. A sala estava cheia de tensão. O juiz ordenou imediatamente uma revisão completa dos documentos apresentados pela acusação. Em poucos minutos, oficiais do tribunal saíram para buscar os arquivos da equipe jurídica. Quando voltaram, entregaram uma pasta grossa ao juiz. Ele começou a folhear as páginas, parando frequentemente para destacar datas, assinaturas e memorandos internos. Então ele ergueu os olhos e falou claramente. Alguns dos formulários haviam sido alterados. Os registros de remessa não correspondiam aos registros do hospital. As assinaturas pareciam duplicadas. Ficou claro que doses de medicação haviam sido redirecionadas sem a documentação adequada. O juiz leu em voz alta de uma página que detalhava uma retirada não aprovada de 3 unidades do medicamento raro. Mariana ouviu incrédula, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Finalmente, a verdade veio à tona. A verdadeira criminosa não era a babá acusada de traição, mas a advogada, alguém em quem se confiava para defender a justiça. O tribunal ficou em completo silêncio. Pela primeira vez em dias, Mariana sentiu seu coração se aliviar. A verdade finalmente havia falado. A plateia permaneceu atônita. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Até os jornalistas pararam de digitar por alguns segundos. Tudo o que fora dito sobre Mariana, cada manchete, cada insulto, cada acusação, estava agora em questão. O juiz chamou os oficiais do tribunal para colocar a advogada sob investigação imediata. Ela não resistiu. Não disse uma palavra. Seu rosto estava inexpressivo, e ela olhou para o chão, evitando contato visual com qualquer pessoa. Mariana, ainda segurando as mãos dos gêmeos, abaixou a cabeça e chorou baixinho. Não era um choro de medo ou dor. Era de alívio. O peso pesado que a seguira por dias finalmente começava a se dissipar. O tribunal não estava mais contra ela. Eles tinham visto a verdade, e agora a verdade tinha um nome, e não era o dela. As pessoas que duvidaram dela agora a olhavam com arrependimento nos olhos. Algumas até pareciam envergonhadas da maneira como a julgaram. Então, lentamente, todos os olhos se voltaram para Ricardo. Ele não dissera nada desde o momento em que a advogada foi exposta. Agora ele se levantou, com as mãos na mesa, olhando fixamente para a mulher que antes estivera ao seu lado. Ele parecia perdido. Sua habitual confiança fria havia desaparecido. O juiz perguntou diretamente se ele tinha algum comentário. Ricardo não respondeu. Em vez disso, sentou-se novamente, esfregou a testa e murmurou algo em voz baixa. Pela primeira vez, parecia que ele não entendia o que acabara de acontecer. Ele acreditara nela.
Confiara nela para executar um plano, construir um caso, protegê-lo. Mas no final, ela estava usando a situação para seu próprio ganho. Ele não apenas incriminou a pessoa errada. Ele ajudou a verdadeira criminosa sem sequer saber. A traição estava clara em seu rosto. Ricardo Montes, o bilionário que antes controlava o tribunal, agora parecia impotente. Mariana enxugou o rosto, respirando fundo. O tribunal ainda estava silencioso, não por confusão, mas por choque. O que acabara de ser revelado mudava tudo. Não se tratava apenas de uma babá sendo acusada. Era sobre quão rapidamente a verdade pode ser enterrada sob dinheiro e influência, e quão perigoso isso pode ser quando usado da maneira errada. A mulher que falara com autoridade, que usara provas forjadas e truques de tribunal, agora estava exposta como uma ladra que lucrava com crianças doentes. O juiz pediu que a sessão fosse pausada e disse que as acusações seriam agora redirecionadas. Mariana permaneceu sentada, não sorrindo, apenas segurando silenciosamente as mãos dos gêmeos. Os meninos se aproximaram dela. Pela primeira vez em muitos dias, ela se sentiu segura. O tribunal agora via o que ela sabia o tempo todo. Ela não era a inimiga. O silêncio que encheu a sala disse tudo. A verdade não estava mais escondida. Todos a tinham visto. Ricardo levantou-se de seu assento, sua voz mais alta do que antes. Meritíssimo, começou ele, tentando soar no controle. Eu não tinha ideia do que minha advogada estava fazendo. Confiei nela como todo mundo. O juiz levantou a mão para interrompê-lo. Sua voz era calma, mas firme. Este tribunal não continuará este julgamento contra a senhora Mariana, disse ele claramente. Com efeito imediato, as acusações estão retiradas. O tribunal se agitou. As pessoas começaram a sussurrar, não com raiva, mas com incredulidade e percepção. Os oficiais que estavam perto das portas avançaram em direção à advogada de Ricardo. Ela não resistiu enquanto a algemavam e liam as acusações. Fraude, desvio de medicamentos, venda ilegal de substâncias médicas. Ela manteve a cabeça baixa enquanto a conduziam para fora da sala. Mariana sentou-se imóvel, ainda processando as palavras que acabara de ouvir. Por dias, ela fora tratada como uma criminosa. Agora, sem aviso, tudo acabara. A acusação fora retirada. Enquanto a mulher era levada, o juiz se virou de volta para o tribunal. Ele lembrou a todos que este caso seria reexaminado, não como um roubo por uma babá, mas como uma séria investigação criminal envolvendo o uso indevido de recursos médicos e traição da confiança do cliente. Mariana sentou-se em silêncio, lágrimas caindo novamente, mas desta vez elas vieram com alívio. Um aplauso silencioso começou a se espalhar pela plateia. Não foi alto ou dramático. Apenas algumas pessoas batendo palmas suavemente no início, depois mais se juntando. Não estavam aplaudindo porque alguém ganhou um caso. Estavam aplaudindo porque finalmente entenderam a verdade. Mariana entrara no tribunal como suspeita, julgada por pessoas que não a conheciam. Mas agora as mesmas pessoas a reconheciam pelo que ela realmente era. Uma mulher que se importava profundamente, que nunca parou de lutar, mesmo quando parecia impossível. Seu nome fora limpo, e pela primeira vez, as pessoas estavam lhe mostrando o respeito que ela merecia. Ricardo permaneceu em pé. Suas mãos estavam cerradas com força, e seu rosto havia perdido toda a confiança que antes carregava. Ele deu um pequeno passo em direção à mesa de Mariana e pigarreou. "Mariana", disse ele, sua voz tremendo um pouco. "Eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu estava errado. Deixei meu medo turvar meu julgamento. Confiei nas pessoas erradas. Não queria te machucar assim." Mariana olhou para ele, seu rosto manchado de lágrimas. Suas mãos ainda seguravam as mãos dos gêmeos, que permaneciam ao seu lado. Ela se levantou lentamente.
Você não me machucou apenas, disse ela, com a voz trêmula. Você me acusou de algo terrível. Fez as pessoas pensarem que eu deixaria aqueles meninos morrerem por dinheiro. Você sabe o que isso fez comigo? O que poderia ter feito com eles? O tribunal inteiro ficou em silêncio novamente. Ricardo não respondeu. Seu pedido de desculpas não era suficiente. Não pelo que havia acontecido, não pelo que ela havia passado. Mariana continuou falando, sua voz agora mais firme. Você me via com eles todos os dias, sabia o quanto eu os amava, e ainda assim acreditou que eu era capaz de algo assim. Ela enxugou o rosto, mas não quebrou o contato visual. Nunca esquecerei o momento em que percebi que aqueles meninos poderiam crescer pensando que eu era um monstro. Ricardo olhou para baixo, incapaz de sustentar seu olhar. Sua presença antes orgulhosa havia desmoronado em algo silencioso e envergonhado. O juiz não disse nada. Não havia necessidade. As palavras de Mariana haviam alcançado todos na sala. Ela não estava apenas se defendendo mais. Estava mostrando ao mundo quem ela realmente era. Ricardo recuou, derrotado. Ele voltou ao seu assento sem outra palavra. Ao redor deles, os repórteres escreviam rápido, câmeras piscando silenciosamente. Mas agora toda a atenção estava em Mariana. Não como uma criminosa ou suspeita, mas como alguém que enfrentou algo terrível e se manteve firme em tudo. Fora do tribunal, as notícias do caso já se espalhavam. Repórteres atualizavam as manchetes. Postagens nas redes sociais começaram a mudar de tom. Fotos de Mariana com os gêmeos agora eram compartilhadas com mensagens de apoio. Dentro do tribunal, o clima havia mudado completamente. As mesmas pessoas que antes olhavam para Mariana com suspeita, agora a observavam com respeito. O juiz se levantou e encerrou a sessão, afirmando que Mariana estava livre para ir, e agradecendo aos gêmeos por seu testemunho corajoso. Mariana respirou fundo. Os meninos apertaram suas mãos. Não precisavam dizer nada. Sempre acreditaram nela. Mas agora o mundo também acreditava. Enquanto ela começava a caminhar em direção à saída, as pessoas se afastavam. Alguns acenavam com a cabeça, outros sorriam, outros sussurravam palavras suaves de apoio. Para alguém que antes se sentia completamente invisível, Mariana agora estava sendo vista claramente, finalmente, e com dignidade. Ela não era mais apenas a babá. Era uma sobrevivente da injustiça. Ricardo permaneceu para trás, ainda sentado, cercado pelo silêncio. Sua imagem, antes intocável, agora estava em ruínas. O tribunal, a imprensa e as pessoas viram o que realmente aconteceu. Seu poder, sua reputação. Nada disso poderia apagar o dano. Mariana não olhou para trás para ele. Não precisava. A verdade fora suficiente. Do lado de fora do tribunal, Mariana saiu para a luz, segurando as mãos de ambos os meninos. Os repórteres a seguiram, fazendo perguntas, mas ela não parou. Não precisava mais explicar nada. Tudo já havia sido dito. Enquanto descia os degraus, as pessoas aplaudiram novamente, desta vez mais alto. Não era apenas pelo fim de um julgamento. Era pelo que ela suportara e pelo que representava agora. Mariana, antes ignorada e julgada, agora se erguia como um símbolo de força, amor e dignidade. O que era para destruí-la, apenas tornara sua história mais alta. E desta vez, o mundo inteiro finalmente estava ouvindo. O juiz voltou ao seu assento com uma expressão clara, segurando os documentos finais em sua mão. O tribunal permaneceu em silêncio. Mariana também se levantou, suas mãos firmemente seguradas pelos gêmeos de cada lado. O juiz começou a falar lentamente, mas com firmeza em sua voz. Após revisar todas as provas e testemunhos apresentados, este tribunal declara Mariana Ferrer inocente de todas as acusações. Uma onda de emoção passou pela sala.
Os joelhos de Mariana quase cederam, mas ela se manteve firme, segurando as lágrimas. O juiz continuou. Além disso, este tribunal ordena que o Sr. Ricardo Montes cubra todos os custos legais e danos causados por falsas acusações. Murmúrios encheram o tribunal, enquanto as pessoas olhavam ao redor, surpresas. O juiz então se virou para o assento vazio, antes ocupado pela advogada de Ricardo. Uma investigação criminal oficial está agora aberta contra a senhorita Beatriz Aguiar por fraude, falsificação e tráfico ilegal de medicamentos. Mariana sentiu as palavras se assentarem. Era real. A justiça fora feita. O assistente do juiz declarou a sessão encerrada e as pessoas dentro do tribunal começaram a se mover lentamente, ainda em silenciosa incredulidade. Mariana permaneceu imóvel por um momento, tentando processar tudo. O pesadelo acabara. Após dias de humilhação, medo e julgamento público, seu nome estava finalmente limpo. O juiz deixou o assento e os gêmeos olharam para ela. Um deles sussurrou: "Nós dissemos que tudo ficaria bem, mamãe Mariana." Seu coração se partiu novamente, desta vez de amor, não de dor. Ela olhou para eles, sorriu e enxugou as lágrimas. Enquanto caminhavam em direção à saída, aquele que usava o andador movia-se lentamente, passo a passo, e o outro controlava sua cadeira motorizada, mantendo o ritmo. As pessoas começaram a se afastar, dando-lhes espaço. Algumas aplaudiram suavemente, outras acenaram com a cabeça em respeito. Mariana não disse uma palavra. Não precisava. Seu rosto dizia tudo. Ela manteve a cabeça erguida, saindo não como uma criminosa, mas como alguém que lutou e sobreviveu. Do lado de fora do tribunal, a mídia esperava. Dezenas de câmeras estavam apontadas para a porta. Repórteres segurando microfones, fotógrafos tirando fotos. Mas desta vez, não era um escândalo que eles queriam. Era uma história de força. Quando Mariana saiu com os gêmeos ao seu lado, a cena não parecia em nada com a do primeiro dia do julgamento. As pessoas aplaudiram, não gritaram. Repórteres chamavam seu nome, fazendo perguntas, mas não mais acusando. Atrás dela, no prédio do tribunal, as palavras Centro de Justiça finalmente pareciam honestas. Enquanto desciam os degraus juntos, ambos os meninos chamaram mais uma vez: "Mamãe Mariana." A multidão ficou em silêncio por um segundo, tocada pelo som. Algumas pessoas choraram, outras aplaudiram novamente. Não houve discurso nem declaração, apenas Mariana, os dois meninos e o momento pelo qual esperaram. Essa imagem sozinha se tornou a manchete. Mariana saindo livre, seu nome limpo com as mesmas crianças que fora acusada de trair, mostrando ao mundo quem ela realmente era. Em poucas horas, veículos de notícias de todo o país cobriam o caso. As principais manchetes diziam: "A babá que venceu o bilionário. A verdade de Mariana prevalece. E mãe de coração, não de sangue." As telas de televisão exibiam clipes da decisão do juiz, do testemunho do funcionário do hospital e dos meninos entrando no tribunal. Online, as pessoas compartilhavam fotos de Mariana abraçando os gêmeos e mensagens de apoio inundavam as redes sociais. Estranhos elogiavam sua coragem, sua lealdade e sua força para continuar mesmo quando ninguém acreditava nela. Seu pequeno apartamento, antes silencioso e ignorado, agora recebia cartas, flores e palavras gentis. Ela não queria atenção. Nunca pediu fama, mas o mundo vira algo honesto nela. Uma mulher acusada injustamente que nunca desistiu da verdade. Sua história inspirou outros. Alguns a chamaram de heroína. Alguns a chamaram de símbolo de justiça. Mas para Mariana, o único título que importava era o que ela conquistara através do amor. Mamãe Mariana. Não foi a decisão do tribunal, nem as manchetes dos jornais, nem os aplausos lá fora. Foi o olhar nos olhos dos gêmeos quando seguraram sua mão depois que tudo terminou.
Foi o som de suas vozes quando a defenderam. Para ela, vencer não significava provar que o mundo estava errado. Significava provar para aqueles 2 meninos que ela nunca os abandonara, que os protegera mesmo quando isso lhe custou tudo. Ela não se importava com dinheiro, processos ou quem foi exposto. O que importava era que a verdade ainda estava viva e não podia ser comprada, falsificada ou apagada. Mariana fora acusada da pior coisa possível, mas nunca deixou de ser quem era. E no final, isso a salvara. Essa foi a vitória. Essa foi a parte que ninguém poderia tirar dela novamente. Mariana não era mais apenas uma babá no pano de fundo do mundo de um homem rico. Ela agora era vista por todos pelo que sempre fora. Uma mulher com integridade, com força e com um amor que nenhuma mentira poderia destruir. Sua história não era sobre vingança. Era sobre se apegar à verdade mesmo quando ninguém ouvia. Era sobre se levantar quando todas as portas pareciam fechadas. Ao voltar para casa com os meninos, ela preparou o jantar, arrumou os brinquedos deles e ajudou na hora de dormir, como de costume. O mundo lá fora podia ter mudado, mas sua rotina não. Ela não precisava dos holofotes para se sentir completa. Precisava apenas da paz que vinha de saber que a verdade fora vista, ouvida e restaurada. Ela beijou os gêmeos, desejando boa noite, sussurrou que os amava e apagou a luz. Ela não estava apenas livre. Ela era respeitada. Acreditavam nela. Ela enfrentara um gigante e saíra mais forte. Finalmente chegamos ao final desta história. Estou extremamente feliz que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima vez.